Oi, turma, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento aos nossos estudos de acentuação. Estamos no vídeo 2 do nosso módulo 2. Nesta semana, lembro, nós teremos uma semana especial que vai dar muita importância à sua competência 1. Então, vejam bem, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de acentuação, vendo a acentuação de hiatos. Eu já tinha dito no vídeo anterior que o hiato é muito fácil de identificar e se diferencia do ditongo por causa da demora da pronunciação. Então, quando eu tenho, por exemplo, a palavra saída em vez de saída, ontem a saída foi ótima, em vez de ontem a saída foi ótima, eu percebo essa demora. Eu percebo, então, que eu tenho duas vogais. Vejam bem, aqui eu tenho 3 sílabas, a segunda é a tônica, saída, eu não pronuncio saída nem saidá, eu pronuncio saída, com toda demora, né? Com toda valorização desta vogal I. E aqui eu posso dizer a vocês que eu tenho motivo para pôr acento. Que motivo? Aliás, motivos, gente. Então é isso que eu vou estudar com vocês agora. Vou estudar com vocês quando há um hiato acentuado. Entendido? Então eu vou aqui colocar regrinhas, a maior parte delas velhinhas, bem conhecidas, e uma que é uma exigência do novo acordo ortográfico. Então, observem a nossa regra, quando eu vou acentuar, quando é que eu acentuo o I, atenção, apenas o I, ou o U, apenas o I ou o U de um hiato. É isso que nós vamos aprender agora. Rita, se eu já sei isso aí bem direitinho, Jó, então você vai revisar. Vamos lá. Quando eu acentuo o I ou o U de um hiato? Nas seguintes circunstâncias. Circunstância número 1, é evidente, nem precisaria dizer, mas não custa nada lembrar. Quando esse U ou esse I for a sílaba tônica, evidentemente. Circunstância número 2, quando for a segunda vogal do hiato. Quando for a segunda vogal do hiato. Circunstância número 3, quando estiver sozinho na sílaba ou apenas com a letra S. Circunstância número 4, quando não estiver repetido. Quando não estiver repetido. A circunstância número 5 é novidade. Quer dizer, não é bem novidade porque apareceu em 2008, já estamos em 2022, faça as contas aí, nós temos 14 anos desta novidade. Então, a circunstância número 5, que eu escrevo agora, é se a palavra não for paroxítona, se a palavra não for paroxítona com ditongo antes, com ditongo anterior. Tá bem? Então, pessoal, fácil. Eu vou aqui trazer alguns exemplos e vocês vão entender a diferença. Olha lá, vamos ver. Quando acentuo o I ou o U de um hiato? Quando? Essa é uma pergunta. Resposta número 1, quando a sílaba tem um I ou um U tônico. Não é verdade? Então aqui eu vou puxar a minha setinha para trazer um exemplo, fazer uma diferenciação para vocês entre a palavra tia, que contém um hiato. Afinal, você não disse que visitou sua tia, você visitou sua tia, você fala devagar. Se você dissesse tia, você teria um ditongo. Como não é tia, é tia, devagarzinho, você tem um hiato. Muito bem, se eu separar essa sílaba TI da sílaba A, eu estou aqui marcando o hiato, não é assim? A separação. Então, por que eu não teria acento? Afinal de contas, esta é a sílaba tônica, ti. E por que eu não tenho acento? Porque observem o item 2, porque essa vogal I não é a primeira, não é a segunda do hiato, é a primeira.
Então, neste caso, não haverá acento, só pinguinho. É diferente de Thaís, nome de mulher. Por quê? Porque o I de Thaís é a segunda, e aí sim eu vou ter o acento. Então, a primeira observação, o I e o U de um hiato são acentuados se forem as sílabas tônicas. E a segunda observação, se além de serem as sílabas tônicas, forem as segundas vogais do próprio hiato. Fácil? Vamos agora ver mais um exemplo. Vamos ver mais um exemplo. Eu saí. Eu saí ontem à noite com meus amigos. Eu saí. Nós temos aqui um hiato. Se fosse um ditongo, nós teríamos a palavra sai. Sai daqui, menino. Né? Nós teríamos uma outra situação, mas aqui eu disse bem devagar. Eu saí ontem à noite. Eu não disse eu saí ontem à noite. Então eu tenho um hiato sim. O I é tônico, é fortinho e ainda é a segunda vogal. Então eu tenho um acento, como é em Thaís. Outro exemplo, baú, baú. Vamos lá. Eu pus minha roupa no baú e não no baú. Né? Se fosse baú, seria um ditongo. Como é baú, tem o hiato. Então, eu tenho o U tônico, que é a segunda vogal do hiato. Então, eu ponho o acento. Fácil, né, turma? Vamos à exigência número 3. Esse U ou esse I precisa ficar sozinho na sílaba ou acompanhado de S. Se você olhar os exemplos que já foram postos, você vai ver que em Thaís, o I foi acentuado e ele está acompanhado de S. Você viu que em saí, o I está solto, sozinho na sílaba. E em baú, o U está solto, sozinho na sílaba. É mais uma exigência. Agora eu quero que vocês observem mais algumas palavrinhas. Vamos ver. Se você tiver, por exemplo, saúde, esse U, que é tônico e é a segunda vogal do hiato, está sozinho, vai ter acento. Mas se você tiver, por exemplo, a palavra ainda, não haverá mais acento. Por quê, turma? Porque esse N impede o acento. O máximo que poderia haver aí seria um S. Mas um N, um R, um Z, não. Observe, por exemplo, a diferença entre raiz e raízes. Quando você separa as sílabas de raiz, o I acompanha-se de um Z. Então, não tem acento. Só se estivesse sozinho ou com letra S. Quando você faz o plural da palavra, você vai ter 3 sílabas. Ra, I, tracinho, zis. R-A, tracinho, I, tracinho, zis. Z-S. E aí o I volta a ficar só. Nesse caso, você vai ter um acento. Pessoal, exigência número 4. Se a palavra não estiver repetida, perdão, a palavra não, se o I ou U não estiver repetido. Tenho aqui um masculino. Então, eu estou querendo dizer que o A está fazendo hiato com o U, esse U não está repetido. Né? Eu tenho aqui o I, na palavra sair, fazendo hiato com o A, e esse I não está repetido. Então, deixe-os acentuados. Mas, se eu dissesse a palavra xiita, aí eu não poderia mais ter o acento. Vamos aproveitar e fazer uma revisão? O I de xiita é tônico? Respondam. Sim, Rita, sim. O I de xiita é a segunda vogal do hiato? Sim, Rita. O I de xiita está sozinho na sílaba? Sim. E por que então não teve acento? Porque ele está repetido. Quer dizer, Rita, sim, que só para hiato eu tenho que memorizar tudo isso, Exato. Não é difícil não, gente, é só fazer o exercício. É treino. Você vai conseguir gravar. A regra número 5, a exigência número 5, veio com um acordo ortográfico. Então eu vou aqui apagar a nossa lousa para trazer com mais liberdade essa situação e aproveito fazendo uma revisão dos hiatos. Vejamos. Vamos fazer aqui alguns exemplos novos e aproveitar para falar um pouquinho sobre a exigência número 5. Rita, se é muita informação, não, turma, não. Você sabe que no nosso vídeo 4 do módulo
vai fazer questões, você já sabe, eu já falei isso para você, sim, não é? No começo deste vídeo. Vai fazer questões, vai fixar tudo. Atenção, outra vez, exercício de sala, só para a gente aqui treinar um pouco mais. Se você tem, por exemplo, sair, por que você não tem um acento, só um pinguinho? Vamos lá. Regrinha 1. O I é tônico? Sim. O I é a segunda? Regrinha 2? Sim. Regrinha 3. Ele está sozinho na sílaba ou com S? Não. Então não tem acento. Rita, se fosse saíste? Ah, agora sim. Porque ele é tônico, é forte, é a segunda vogal do hiato, está com a letra S, então pode. E eu não estou vendo repetição. Então, perfeito. Agora vamos à nossa regra número 5. Vamos agora nos fixar nessa regra. Observem a palavra Piauí. Piauí. O que ocorre na palavra Piauí? Você nota aqui um ditongo. Você nota aqui um ditongo. E no que diz respeito à ortografia, você tem aqui 2 hiatos, não é mesmo? Você tem o I e o A, hiato número 1, e o U e o I, hiato número 2. Não é assim, gente? Muito bem. Vamos agora dar uma de inocentes e ver tudo que nós vimos há pouco. Esse I é a sílaba tônica? Sim. Passou no primeiro teste. Esse I é a segunda vogal deste último hiato? Sim. Passou no segundo teste. Esse I está sozinho? Sim. Passou no terceiro teste. Esse I está repetido? Não. Aqui eu tenho U, aqui eu tenho I. Passou no quarto teste. Vamos ver o quinto teste, que vocês têm aí já. O quinto teste diz que a palavra não pode ser paroxítona se houver um ditongo antes. Realmente aqui está o ditongo. Antes, né? Aqui há o ditongo. Mas como a palavra é oxítona, escapa. Como essa palavra é oxítona, ela não vai ser pega por aquela regra. Compreendem? Agora vejam a palavra bocaiúva, ou a palavra guaiúba, ou a palavra feiura. Vamos pegar uma delas. Bocaiúva. Vamos lá, turma. Sílaba tônica dessa palavra, U. Muito bem. Regra 1, é tônica? Sim. É a segunda vogal de um hiato? Teste 2, passou, deu certo. Está sozinha? Teste 3, tudo bem. Está repetida? Não, teste 4, tudo bem. Último teste. Está depois de um ditongo? Sim. Tchan, 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 tchan. Está depois de um ditongo, como no caso de Piauí também, né? Mas a diferença é que em Piauí nada impede o acento. Em bocaiúva, sim. Por quê? Porque bocaiúva é uma palavra paroxítona. O que isso significa? Significa que ela tem a penúltima sílaba tônica. Então, não existe acento em bocaiúva. Em boiúna, que é o nome de uma cobra, boiúna. Por que não há mais acento em boiúna? Até 2008 havia. Por quê? O hiato existe, o U é tônico, é o segundo elemento do hiato, está sozinho na sílaba, tudo tranquilo, mas existe um ditongo antes e a palavra é paroxítona. Nesse caso, não há mais acento. Se você me perguntar se as regras do hiato ficaram mais fáceis, eu digo que não, porque foi acrescentada mais uma exigência. Muito bem, gente. Prosseguindo com a acentuação, vamos ver agora a acentuação diferencial. E depois, vamos para a crase, importantíssima. Muito bem, turma. Vamos aos acentos diferenciais, que são vários, mas nós vamos nos ater apenas aos mais importantes, aqueles que vocês mais utilizam na redação. O primeiro deles é o acento do verbo pôr, que significa colocar. Eu vou pôr tudo na bolsa, que significa eu vou colocar tudo na bolsa. E esse acento diferencia o verbo da preposição pôr. Aquela palavrinha que você usa em frases como eu vou sair por aí, eu vou rezar por você.
Então, é isso, é uma diferenciação. Cuidado para não querer escrever esse acento nos verbos derivados de por, como transpor, repor, compor, justapor, opor, dispor, indispor. Por quê? Não há uma preposição que exija isso desses verbos derivados. Só a preposição por precisa ser diferenciada do verbo por. Outro verbo a que vocês têm que ter atenção é o verbo poder. Eu uso a terceira pessoa do singular do presente sem acento. A vogal é aberta. Ela pode ir lá. E eu uso a terceira pessoa do pretérito perfeito com a vogal fechada com acento. Ela não pôde ir lá ontem. Então, mais um caso de acento diferencial. Muito bem. Terceira situação importantíssima, essa é importantíssima. Fiquem atentos aos verbos monossilábicos, ou seja, verbos que só têm uma sílaba, pessoal. Aos verbos monossilábicos finalizados, terminados em em. Finalizados em. Fiquem atentos. Por quê? Se estiverem flexionados no plural, receberão um acento chapeuzinho. Chapeuzinho, ou seja, o circunflexo. Então, terão acento circunflexo. Então, você vai mais devagar, minha filha. Você copia muito rápido. Tudo está nas suas apostilas. Nem se preocupe. Você tem tudo bonitinho, arrumadinho no seu módulo de apoio, no seu material de apoio. Não precisa copiar enquanto assiste ao vídeo. Fiquem bem tranquilos. Está tudo bonitinho, com exemplos. As questões também aparecem lá. O material da semana, perfeito, joinha. Gente, vamos aqui ver exemplo do verbo ter, que é um verbo monossilábico, do verbo vir, que é um verbo monossilábico. Vamos ver? Vamos ver aqui. Então, não fiquem preocupados porque eu apago rápido e vocês não conseguem copiar. Afinal de contas, todo esse material está bem organizado para você na sua sala de aula virtual. Atenção, eu digo, ele vem aqui agora. E eu digo, ela tem um cãozinho, um gatinho, tem um lindo cão, tem um cão. Vejam que eu não tenho acento nenhum nesses dois verbos. Mas, se eu pluralizar as frases, eu vou dizer, eles vêm com circunflexo, aqui, agora. E eu vou dizer, elas, plural, sujeito plural, e aqui eu vou pôr um circunflexo. Tem cães. Muito bem. Ou um cão, caso seja um cão das pessoas em conjunto. Então, são uma regrinha simples. É mesmo, Rita, assim, isso é facílimo. Eu não sei por que eu ando errando isso. Gente, é porque não faz a revisão. Não faz revisão, porque se você fizer uma revisão só da competência 1 no seu texto, eu garanto que você leva seus 200 no bolso. Então, agora, vamos para os verbos de mais sílabas, quer dizer, que tem duas ou mais sílabas e que também terminam nessa forma, né? Nessa terminação em. Vamos lá. Vou apagar aqui, mas como eu já disse, não se preocupem, porque tudo está no material. Vamos continuar aqui com os acentos diferenciais. Durante o vídeo, só pause se você precisar rever porque não entendeu. Não pause porque não copiou. Aliás, se você ficar copiando, você perde muito da explicação. Vamos lá. Existem os verbos de duas ou mais sílabas, de duas ou mais sílabas, que são terminados em em. E aí, o que é que eu faço? O que eu faço com esses verbos? O que eu faço? Simples. Se estiverem escritos no singular, se forem singulares, você vai escrever o acento agudo.
use o acento agudo. Se forem plurais, aí você vai usar o acento circunflexo. Se forem plurais, use o circunflexo, que é o chapeuzinho. Não é isso, turma? Então, aqui eu vou dar um exemplo bem simples. Isso não convém. Verbo convir, de 2 sílabas, terminado em. Se eu observar o sujeito, eu vou perceber que esse verbo está flexionado no singular mesmo. Porque eu pergunto, aqui, olha gente, antes do predicado, o que não convém? E a resposta é singular. Isso. Isso é uma palavra que não é pluralizada. Então, isso não convém. Vamos lá. As medidas, agora nós temos algo no plural. As medidas que você está sugerindo não me convém ou não convém. E aí você usa o circunflexo. Não é isso? Então, agora é muito simples. Vamos repetir? Se o verbo só tem uma sílaba e termina em, você só usa circunflexo se o sujeito for plural. E se ele tiver 2 ou mais sílabas, por exemplo, intervém, que tem 3 sílabas, convém, que tem 2 sílabas, advém, que tem 2 sílabas, você tanto vai usar acento no singular como no plural. No singular, se o sujeito for singular, obviamente, você usa acento agudo no verbo. No plural, se o sujeito for plural, obviamente, e aí você usa o circunflexo no verbo. Mas como eu prometi, vou dar aqui uma canjinha de crase. Está bem? Porque nós vamos continuar com crase para valer no vídeo 3. Rita, sim, crase é acento, crase é acentuação. Crase não é sintaxe, calma. Eu não tenho que saber regência, tudo está imbrincado. Mas você sabe que a crase é marcada por um acento, que se chama acento grave. Então eu vou apagar aqui, para que nós tenhamos pelo menos as primeiras noções de crase. Você já vai se preparando. Olha, Rita, assim, quando eu vi o meu material disponibilizado, eu já até estudei esse conteúdo. Ai, que ótimo, continue assim. Quando você assiste aos vídeos, você já deu uma lidinha, isso é ótimo, vai facilitar muito. O importante é você se encontrar na maneira de estudar. Então vamos ver o que é uma crase, turma. A crase é um fenômeno. Tá? A crase é uma junção de 2 As. Um A preposição, e um A ou um as, que quase sempre é artigo, não é sempre, quase sempre é artigo. 99% das vezes, artigo, mas não é obrigatório que seja artigo, pode ser um pronome demonstrativo. Está bem? Então, é um casamento. Em vez de eu escrever o A e vizinho escrever o A ou as, eu junto os 2 no só e coloco o sinalzinho de crase, que é o sinal grave. Então, a crase é marcada pelo sinal grave. Então, aqui, para que vocês entendam o seguinte, se esse A for um artigo, como é que eu vou encontrá-lo, gente? Se o A é um artigo, obviamente, ele estará antes de um substantivo. Antes de um substantivo. Mas não é de qualquer substantivo, turma, é de um substantivo feminino, porque o A é feminino, não tem sentido. Não há sentido em eu colocar um A, artigo, antes de uma palavra masculina, claro. E, evidentemente, se eu tenho A, o substantivo precisa ser feminino e precisa ser singular. Agora, se eu tenho AS, ele, além de ser feminino, vai ser plural. Então, se for o A, feminino. Se for o as, plural. Entendido? Muito bem. E eu não quero falar de pronome agora, tá bom, pessoal? Deixa para outra ocasião. Vamos lá. Preposição mais artigo. Vamos ver uns poucos exemplos. Vamos lá. Se eu disser o seguinte, você falou tudo a ela. Você falou tudo a ela. Há algumas pessoas que insistem em pôr o sinal grave aqui, pessoal. Por quê, gente? Se eu não tenho substantivo.
Se eu não tenho substantivo, eu não tenho artigo também. Então, esse a é apenas uma preposição. Só para a gente já ter uma noção, quem quiser estudando antes de ver o próximo vídeo já vai se organizando. Por que eu vou colocar um sinal grave antes da palavra mim, se essa palavra não é substantivo feminino? Por que eu vou colocar um sinal grave antes de um verbo? Você veio a vender a casa? E muita gente insiste em colocar um sinal grave, turma. Isso é um absurdo. Não existe verbo com artigo antes. Artigos nasceram para substantivos. Entendido? Não existe artigo antes de um pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Artigos nasceram para substantivos. Então, eu deixo só aqui uma mensagem. Em vez de você procurar uma gramática e sair fixando, decorando, memorizando, quando não é possível haver crase, não é possível haver crase antes de verbo, não é possível haver crase antes de pronomes, é melhor você saber que é possível antes dos substantivos, femininos, claro, em 99% das vezes. No próximo vídeo a gente volta a conversar bem direitinho, aí sim, eu vou trazer várias regras, mas todas dentro desta compreensão. Tá bom? Beijo, turma, até breve, até o nosso próximo encontro.